Continuamos aqui com a abordagem da resolução 23456 para o TRE, concurso do TRE. E vamos aqui fazendo os comentários pontuais. Começamos aqui com o artigo 49. O artigo 49 diz que será permitido o uso de instrumentos que auxiliem um eleitor analfabeto a votar, os quais serão submetidos à decisão do presidente da mesa receptora, não sendo a Justiça Eleitoral obrigado a fornecê-los. Isso está também na Lei 9.504, de 97, artigo 89. Reparem, esses instrumentos que o eleitor usa para votar, analfabeto, tinham o nome de normógrafo. Há muitos anos atrás, se permitiu o uso de uma régua chamada normógrafo. É aquela régua que tem A, B, C, D, né? Tem as letras, né? E o eleitor analfabeto levava aquela régua e preenchia, né, com aquela em cima do normógrafo. Era muito raro isso acontecer, mas era permitido. O que pode cair na prova, que é a pegadinha, é que esses instrumentos podem ser usados, mas a Justiça Eleitoral não é obrigada a fornecê-los. Grave isso. A Justiça Eleitoral não fornece esses instrumentos, certo? O eleitor pode trazer de casa. Artigo 50, importantíssimo, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser auxiliado por uma pessoa de sua confiança. Olha que legal, ainda que não tenha requerido antecipadamente ao juiz, certo? Lei 13.146 de 2015 é a lei do Estatuto do Deficiente Físico, artigo 76, parágrafo 1º, inciso 4. Nesse caso, o presidente da mesa, verificando ser imprescindível, olha a palavra, imprescindível, que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida seja auxiliado por uma pessoa de sua confiança para votar, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa, com o eleitor na cabina, podendo esta digitar os números na urna. A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida não poderá, olha aí a pegadinha da prova, estar a serviço da Justiça Eleitoral, estar a serviço de um partido político, estar a serviço de uma coligação. Lembra da coligação? Qual é a diferença entre coligação e partido político? Coligação é pessoa formal, ente despersonalizado. Partido político é o quê? Pessoa jurídica de direito. Público ou privado? Privado. E nós, eleitores, somos o quê? Pessoas físicas. Então, a pessoa física pode ser auxiliada por outra pessoa física, né? E aqui também tem que se tomar cuidado, porque a lei fala imprescindível, tá? Essa imprescindibilidade é verificada por quem? Pelo presidente da sessão da mesa receptora. Por quê? Já tivemos tentativas de fraude, gente. Tivemos o caso, numa sessão, em que uma pessoa entrou como eleitor, fingiu-se de cega, olha que coisa, hein? O eleitor se fingindo de cego. Entrou com um cabo eleitoral de um candidato, o cabo eleitoral disse que era da família do eleitor e auxiliou ele a votar. Sabe em quem o cabo eleitoral votou? No candidato que ele estava apoiando. E o eleitor saiu de lá fingindo-se cego. Ora, isso não é possível, foi uma forma de venda do voto, essa situação foi descoberta, foram todos encaminhados para a delegacia. Mas o voto já estava dado, não podia ser retirado da urna, certo? Isso foi na saída que se descobriu. Então, essa imprescindibilidade é algo que o presidente da sessão deve observar. Vamos em frente. Parágrafo 2º, né? A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, como vimos, de partido ou coligação. A assistência de outra pessoa eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, de que trata esse artigo, deverá ser consignada em ata. Isso é importante. Quem é a pessoa que está entrando, consigna-se em ata, para que se possa apurar eventual fraude, né? E o mais importante é evitar a fraude no início. Para votar, serão assegurados ao eleitor com deficiência visual, Código Eleitoral, artigo 150, inciso 1 a 3, a utilização do alfabeto comum ou do sistema Braille para assinar o caderno de votação ou assinalar as cédulas, se for o caso. O uso de instrumentos também mecânicos que portar ou que lhe for fornecido pela mesa receptora. E o uso de sistema de áudio disponível na urna com fone de ouvido fornecido pela Justiça. O uso da marca de identificação da tecla
5 da urna. A tecla 5 da urna, ela tem uma marca de identificação que aí ela serve ali para orientar o eleitor cego nas demais teclas. Para garantir o recurso descrito no inciso 3º, que é esse áudio disponível do parágrafo 4º, os TREs providenciarão fones de ouvido em número suficiente por local de votação para atender a demanda específica, certo? Isso também é possível. A votação será feita no número do candidato, por isso que a campanha do número é importante, ou na legenda partidária. Gente, legenda partidária é o partido político. Partido político, legenda é a mesma coisa. Então, se você votar, por exemplo, 56, você está votando para os deputados, para os vereadores do 56. Se você votar 56 tão somente para prefeito, governador, presidente, você está elegendo o governador, presidente e prefeito. Agora, se você estiver votando 5601, por exemplo, 001, você está dando um voto para o partido ou legenda e outro voto para o 01001, que é o candidato. O candidato não pode concorrer com 001 ou 01 sem ter uma legenda, porque não há no Brasil, volto a dizer, falamos em aulas anteriores, o candidato avulso ou sem partido, certo? Muito bem. Para votar, então, são assegurados ao deficiente visual esse uso desses materiais. Artigo 51. A votação é feita no número do candidato, perfeito? A urna exibirá para o eleitor, primeiramente, o painel relativo à eleição proporcional, né? Isso é a praxe. Painel relativo à eleição proporcional é o painel para vereador, para deputado, e em seguida o referente à eleição majoritária, que é de prefeito e governadores. O painel referente ao candidato a prefeito, por exemplo, exibirá também a foto do vice. Isso é importante, porque, vamos lá, o artigo 91 do Código Eleitoral, venha comigo aqui no Código Eleitoral só um minutinho para eu fazer aqui um esclarecimento sobre isso. Ele diz o seguinte: o registro dos candidatos a presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. O registro do candidato a senador far-se-á com um suplente partidário. E, portanto, quando a gente vota num prefeito, está automaticamente elegendo vice, governador está elegendo vice, presidente está elegendo vice, porque se chama isso de chapa una e indivisível, você não tem como separar, é como se fosse um corpo com duas cabeças. Quando nós votamos para senador, nós também estamos elegendo dois suplentes nessa relação, certo? Então, voltando aqui, né, deixa eu ver, a votação será, só para ver onde eu estava aqui, deficiência visual, painéis, artigo 91, peraí, isso, o painel referente ao candidato a prefeito, tá certo, desculpa, agora também exibirá a foto do candidato a vice. Na hipótese de realização de consulta popular, os painéis referentes às perguntas serão apresentados após a votação para o cargo de prefeito, né? Mas isso não tem sido usado, tá? Serão observados na votação os seguintes procedimentos. O eleitor, ao se apresentar na sessão e antes de adentrar no recinto, deverá postar-se na fila, óbvio. Admitido a adentrar, o eleitor apresentará a identificação com a foto, a mesa receptora, o qual poderá ser examinado pelos fiscais dos partidos e coligações. O componente da mesa de votos localizará no cadastro dos eleitores da urna e no caderno de votação o nome do eleitor e confrontará essa assinatura, né, com o documento. Não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, será ele convidado a opor a sua assinatura ou impressão no caderno de votação. Em seguida, o eleitor vai votar. Na cabine de votação, o eleitor indicará o número correspondente aos candidatos e, concluída a votação, serão restituídos ao eleitor os documentos apresentados e o comprovante de votação. Agora, olha que interessante. Na hipótese de o eleitor, após a identificação, recusar-se a votar ou apresentar dificuldade na votação, que às vezes é natural, pela idade ou algum problema que ele está ali com deficiência, antes de confirmar o primeiro voto, se ocorrer isso, deverá o presidente da mesa suspender a liberação de votação do eleitor por meio de um código próprio. Então há um código para suspender. Agora, ocorrendo a situação, reterá o comprovante de votação, assegurando ao eleitor o exercício de voto até o encerramento da votação.
Se o eleitor confirmar pelo menos um voto, por exemplo, ele votou para vereador, mas não votou para prefeito, deixa de concluir os demais cargos, o presidente da mesa o alertará sobre o fato, solicita que ele retorne à cabine e conclua. Mas se ele se recusar, diz, não, só votei para vereador, ou enfim, não vou voltar, já acabei meu voto. Aí o presidente da mesa utiliza-se de outro código próprio, libera a urna a fim de possibilitar o prosseguimento da votação, sendo considerados nulos os outros votos não confirmados e entrega ao eleitor a votação. Certo? Porque senão haveria um obstáculo, um impedimento para que os demais eleitores pudessem ali ingressar. Na ocorrência dessas hipóteses, o fato também será registrado em ata, tá bom? Continuamos no próximo vídeo outras explicações.